Bom, o Economia e Desenvolvimento está aqui com o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial, viaja todo o Brasil, vai para fora do Brasil, quer dizer, é uma autoridade no assunto que ele trata, que é a questão da consultoria das nossas empresas, e também, além de tudo, ele é um gremista. Então, sobre isso, no final do programa, nós vamos conversar, da entrevista, vamos conversar sobre o Grêmio porto-alegrense. Mas, Dr. Carlos Biderman, o senhor tem uma experiência na área de liderança empresarial, acompanha todo o desenvolvimento do Brasil desde lá da década de 60, 70, como eu, né? Como é que está lhe parecendo? Nós estamos já antevéspera de um processo eleitoral e nunca o Brasil esteve tão polarizado, de um lado e de outro. Isso é bom para o Brasil? Obrigado pela presença aqui no programa. Boa. Prazer falar contigo, Silvio, amigos da Economia e Negócios. Não, essa é uma pergunta difícil, né, Silvio? O Brasil já vem polarizado há muito tempo, acho que desde a primeira eleição, lembro Collor com Lula, né, já houve uma polarização. Então, o Brasil vem polarizado, PT, PSDB, agora que a polarização é um pouco diferente, são outros partidos, mas os conceitos não são muito diferentes. Não sei se é bom, Silvio, eu acho que se houvessem 3 opções, se houvesse uma opção talvez de centro, teria-se mais liberdade, vamos dizer, não é liberdade de escolha, que essa liberdade existe, e o povo é que está, vamos dizer assim, fazendo essa polarização, não são os candidatos, que há inúmeros candidatos com diversas correntes de pensamento. Eu, particularmente, gosto muito da proposta do Amoedo, né, do Partido Novo, que é um partido com quem eu me identifico, com as ideias liberais, que tem uma proposta muito inteligente, porém não tem apelo popular, infelizmente. Então, a polarização é natural, isso é decorrente também um pouco do processo de pesquisas, né? Acho que se não houvessem pesquisas, não estou dizendo que não devam haver, mas se não houvesse pesquisas, a gente teria certamente uma pluralidade completamente diferente de votos, especialmente no primeiro turno. Mas como as pesquisas elas são salutares, é bom que elas existam, né? Faz parte do processo democrático, isso leva a uma tendência de união de forças para evitar que o outro ganhe, tá certo? Até o Grenal, tá certo? O que eu puder fazer para o Inter não ganhar, eu vou fazer. O que os colorados puderem fazer para o Grêmio não ganhar, vão fazer. Então, essa polarização é natural e não sei se ela é boa ou não, talvez não. Se fosse responder, marcar uma cruzinha, eu diria que não. Mas eu acho que esse é o cenário que nós vivemos e, infelizmente, temos que enfrentar essa situação. E eu acho, evidentemente, minha opinião é essa, né? Acho que tudo que pudesse fazer para evitar o continuismo vamos dizer assim, do processo de socialização do país, não de que não se devam dar benefícios sociais, não é isso, mas de tendência socialista que o Brasil vem tendo há muitos anos, desde o PSDB, passando por um período trágico com Lula e Dilma. Então, se a gente puder interromper esse processo, é muito salutar. Eu acho que é bom para o país, é bom para toda a população brasileira, é bom para a sociedade e bom para a inserção do Brasil no mundo dos negócios novamente, né, Silvio? Na verdade, Carlos, essa questão da dicotomia, da polarização toda, ela está centrada muito na realidade brasileira, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países campeões mundiais da concentração de rendas. Eu estava lendo nessa semana ainda o último dado do IBGE sobre os pobres do Brasil. Quem está abaixo da linha de pobreza no Brasil, que eram 53 milhões quando o Lula assumiu, permanecem em 52, um pouquinho menos, 52 milhões. Ou seja, essa socialização de que tu falas e que o PT tenta implantar e implementar no Brasil, ela não deu resultado. Por quê? Porque se deixou de ver o outro lado, o lado da produção, o lado do capitalista, né? A China, por exemplo, que é uma ditadura, né? Ela optou no regime político da ditadura, o totalitarismo, a tirania, mas do ponto de vista para sustentar a sua sociedade, o que ela faz? Economia de mercado. Nós podemos até discutir a questão da economia de mercado chinesa, mas ela basicamente é o capitalismo. Mas como é que tu vê assim este processo eleitoral, o que se pode fazer, digamos, para evitar que nós tenhamos esse continuismo? E será que a população tem o discernimento eleitoral de perceber essas coisas? Eu acho que não, Silvio. Infelizmente não. Alguns têm, mas muitos não. Quando se discute a questão da homofobia, a questão de identidade de gênero, e essas passam a ser questões centrais da discussão, independentemente de um candidato ter uma tendência para cá ou para lá, eu acho que existe muito dogma em relação a isso. Não tenho convicção de que o Bolsonaro, por exemplo, tenha esse posicionamento tão claro. Pelo contrário, acho que ele vai, mesmo que ele tem pouquíssima influência sobre essas questões, são questões que estão sendo discutidas na sociedade, quer não, são temas de momento, mas não são temas relevantes para a disputa presidencial. Os temas são outros. A economia brasileira, a situação do país em termos de investimentos, geração de investimentos, toda a questão de política monetária, todas essas questões são muito mais relevantes que essas questões subjacentes, que são importantes, mas são uma discussão da sociedade, não são uma discussão de política governamental. Então, à medida que há discussão
passa a ser essa, é porque a sociedade não está pronta para uma discussão real, concreta, do que são os pontos que efetivamente interessam à sociedade brasileira e como um novo governante que nós vamos eleger no final desse ano possa efetivamente mudar o estado de coisas que está aí, passando por uma economia de mercado, uma economia mais livre, onde o país possa realmente gerar riqueza e usufruir dessa riqueza que está sendo gerada. Tá certo? Carlos, falaste muito bem quando se fala em um outro projeto para o Brasil que saia desse mesmismo que aconteceu de 15, 20 anos para cá, praticamente, mas as pessoas muitas vezes não percebem isso, que, na verdade, nós patinamos nessa questão social. Quer dizer, enquanto você não resolver as questões básicas da economia, você não pode resolver o problema social. O social se resolve a partir do econômico. Eu me lembro que lá no governo Sarney, se criou aquele slogan, aquela marca registrada do governo Sarney, tudo pelo social. O que aconteceu de lá para cá? Não aconteceu absolutamente nada de fazer com que houvesse uma sustentabilidade do social. Pelo contrário, ele declinou, porque se tu não resolver as questões básicas, como tu falaste, da economia, né, incentivo a novos investimentos, atração de capital, prestigiamento do empresariado e não endemonização do empresário. Quer dizer, toda essa reforma previdenciária, reforma fiscal, reforma do trabalho, trabalhista, quer dizer, enquanto isso... Exatamente, esse é o ponto. Ou seja, se não houver liberdade econômica, se não houver liberdade de empreender, se não deixar que as pessoas sejam livres para trabalhar, usufruir do fruto do seu trabalho, se não reduzir a carga tributária, esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho da geração de riqueza, onde todos vão ganhar com esse processo. Dificilmente, isso não acontece da concentração de riqueza acontecer em países livres. A concentração de riqueza aparece nos países não livres. Quanto mais livre a economia, quanto mais livre a sociedade, mais riqueza ela gera, mais ricas são as pessoas. Os próprios países nórdicos do norte da Europa tiveram esse processo, foram uma tendência socialista por um tempo, mas perceberam que aquele modelo se esgotou. Eram países ricos, podiam distribuir aquela riqueza de alguma forma, gerando benefícios sociais muitas vezes impagáveis, e reverteram esse processo. Então, isso tem acontecido no mundo inteiro. Então, quanto mais livre é o país, quanto mais livre a sociedade, quanto mais economia de mercado houver, mais rico é um país. Isso é uma regra sem exceção, Silvio. As pessoas não entendem. Elas imaginam que seja o contrário, que eu possa, enfim, usufruir das benesses de um governo eventual, de uma riqueza eventualmente acumulada, e isso só gera pobreza, Silvio. Então, essa é a questão. Ou seja, nós vamos aceitar a continuidade de um modelo que vem concentrando riqueza na mão de poucos, muitas vezes através de corrupção, onde a sociedade toda se empobrece, como aconteceu nos últimos 15 anos no Brasil, ou nós vamos para um modelo diferente, tentar um modelo diferente. Eu não estou dizendo que a opção Bolsonaro seja necessariamente essa, até porque ele foi intervencionista até muito pouco tempo atrás, está com um discurso um pouco diferente, que a gente não sabe bem qual é, uma grande dúvida, mas na dúvida, eu vou na dúvida, não vou na certeza da continuidade do retrocesso. Carlinhos, vamos deixar um pouquinho para lá esses assuntos aí, porque, na verdade, daqui a pouco vamos ter o processo eleitoral, depois das eleições nós vamos voltar aqui conversar um pouquinho, aí tem uma coisa mais, um projeto mais, digamos assim, mais qualificado e mais concreto para falar do futuro. Bem, mas nós estamos vendo uma semana importante, o Grêmio, nós estamos gravando antes do jogo do Grêmio, mas certamente o Grêmio vai passar pelo Tucumã, e 2-0 lá é uma coisa difícil. O futuro do Grêmio na Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Olha, Silvio, dificilmente eu acho que o presidente, o próprio Renato, tem falado muito sobre isso. Muito difícil ter sucesso nas duas competições, né? Mas o Grêmio está indo, vamos dizer, aos trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro. Chegou a estar 8 ou 9 pontos da liderança. Hoje estamos, enfim, a 4, 5 pontos, né, da liderança. Então, a possibilidade existe, até porque os times da frente, talvez com exceção do Palmeiras, são times que não têm, vamos dizer assim, com todo respeito ao São Paulo Internacional, são equipes hoje que não têm, vamos dizer assim, uma qualificação tal que possa dizer, não, está aí o campeão brasileiro. O Palmeiras é um pouco diferente, porque o Palmeiras está envolvido em 3 competições importantes, como o Grêmio estava há pouco tempo atrás. Então, não se descarta essa possibilidade. Agora, o Grêmio, evidentemente, está jogando suas fichas na Libertadores da América para ser tetracampeão da Libertadores e ser bicampeão mundial. Acho que essa é a grande proposta do Grêmio. E estamos a 5 jogos, né? Eu digo sim, porque no jogo não está ganho. Tem que jogar o jogo e não pode perder para o Tucumã aqui. Se perder, corremos isso, podemos cair fora. Mas, então, essa Libertadores é completamente diferente das outras. Ou seja, temos 4 grandes equipes nas semifinais, com certeza. Isso vai projetar alguns jogos fantásticos nessa final de Libertadores, projetando assim um final de Libertadores espetacular, com o Palmeiras, com o Boca Juniors, com o River, com o Independente, com o Grêmio. Então, poxa, são equipes de ponta do futebol mundial que vão estar disputando uma Libertadores. Com todo respeito aos anteriores, mas esses são realmente os grandes clubes da América Latina nesse momento, e eles poderem estar nessa final é realmente um momento mágico do futebol sul-americano.
Carlinhos, muito obrigado pela entrevista. Acho sempre importante conversar com o Carlos, não só do aspecto da lado empresarial, lado político, né, da nossa política econômica, mas sobretudo do nosso Grêmio, e eu concordo contigo. Agora, o Grêmio poderá ser o tetracampeão da Libertadores da América, mas o grande campeão da Libertadores da América chama-se Gilmar Mendes. É o maior libertador da América. É verdade, é verdade. A grande preocupação que eu tenho, né, Silvio, concluindo, traduzindo um pouco, a gente vem conversando com amigos, eu acho que o risco desse país, vamos dizer assim, de continuidade do modelo, é efetivamente a gente quebrar dois pilares da independência que o Brasil tem, vamos dizer assim, nas suas relações institucionais, que é o pilar da justiça, vamos dizer assim, à medida que se jogar por terra o trabalho da Lava Jato, o trabalho que a justiça tem feito nesses últimos anos, e a imprensa, ou seja, se nós perdermos a justiça e perdermos a imprensa no Brasil, realmente nós vamos, assim, aí sim para uma ditadura de esquerda que vai ser muito séria, muito grave e muito perigosa para todos nós.